Oi, pessoal! Descansaram um pouquinho? Eu descansei. Tomei banho, me arrumei para vocês. Vamos lá para a primeira aula de História e Geografia da apostila nova? Olha lá, ó. Lembra que eu combinei com vocês? O dia que tem português também tem História e Geografia para não precisar mudar de apostila? Melhor, né? Vou pôr no grupo lá para as mães saberem também. Nesta apostila, nós vamos aprender muita coisa legal. Ó, eu vou ler para vocês aqui na página 106, antes de chegar na 107, tem tudo que a gente vai aprender nessa apostila 3 aqui. Perceber mudanças no corpo de acordo com a passagem do tempo. A gente vai crescendo e vai mudando, né? Quando é criança. Tem uma hora que para de crescer, né? Organizar temporalmente atividades do dia a dia. Criar uma rotina, sabe? Que a gente normalmente já tem. Tem hora para acordar, hora para tomar o café da manhã, hora para assistir o vídeo, hora para almoçar. Aquelas rotinas todas, né? Entender a função dos relógios, dos calendários. Como é que funciona isso, né? Conhecer diferentes calendários, conhecer as atividades agropecuárias, extrativas e industriais. Aí entra na parte de agricultura. Nós vamos aprender tudo isso também. Identificar problemas ambientais causados pela produção e pela extração. A gente escuta muito isso na TV, né? Ah, teve um desmatamento, comprometeu toda a vida que havia naquele lugar, a fauna, a flora. Nós vamos falar sobre isso também. Entender o que é trabalho, compreender a importância do trabalho para a sociedade, conhecer trabalhos e trabalhadores do passado e do presente, entender o que são os serviços públicos. Toda vez que aparece a palavra público, significa que não tem custo para ninguém. Serviços públicos. Nós vamos falar também sobre isso. Identificar os meios de transporte e de comunicação e reconhecer a importância dos meios de transporte e de comunicação na vida das pessoas hoje, mais do que nunca. Os meios de comunicação fazem parte da vida da gente. A gente quer sempre saber o que está acontecendo e através dos meios de comunicação a gente está sempre atualizado e antenado. Só que tem que levar em conta o que são notícias verdadeiras e o que são notícias falsas. Vamos falar disso também. Então vamos falar um pouquinho sobre o tempo. Ó, contando o tempo, página 107. Aqui nós temos 4 imagens, né? Vamos dar uma olhada? Ó. O que a sequência das imagens mostra? Bom, a menina está acordando no reloginho digital dela, dá pra ver que ela acorda às 6 horas da manhã, ó. Depois ela come, tá com cara de ser um almoço, né? Com suco, arroz, feijão, ou carne, não sei. Aqui a ilustração mostra que é uma refeição que não é um café da manhã, já deve ser um almoço. A outra foto, ela está assistindo televisão. Olha que bonitinha. E depois ela está escovando os dentes e ela está de pijama, então deve estar pronta para dormir. Ela faz muito bem, limpa os dentes antes de dormir, para dormir com a boca bem limpinha, os dentes bem cuidados. Ou seja, aqui o que a gente vê é uma sequência no tempo. Acorda, faz a refeição, assiste TV e dorme. Nessa ordem, né? Não pode fazer o contrário, porque a rotina da gente faz parte de um crescimento saudável. Tem horário para comer, tem horário para dormir, tem horário para fazer tarefa, tem horário para tomar banho. Às vezes a gente fica achando que não precisa essa rotina toda, mas precisa, gente. A rotina é uma coisa que ajuda a gente a criar uma maneira saudável de desenvolver, quando a gente é criança principalmente. Podem confiar, quando a mamãe fala, vai dormir que tá na hora, vamos acordar que tá na hora, acreditem, os pais sempre sabem o que fazem e o que falam, né? Virando a página, o tempo passa. Até eu falei na aula de português, né? Como assim o tempo passa? Acabou de passar aqui, eu não vi? É uma forma de dizer que o tempo que a gente considera, que olha no relógio, é o tempo que a gente vê num instrumentozinho de medição de tempo. Mas mesmo que a gente não tivesse um relógio, a gente percebe quando nasce o dia, porque está escuro, de repente começa a clarear, ou quando o sol fica bem assim, que a gente chama pino, né? Bem lá em cima já é meio-dia. Muita gente, muito antigamente, não tinha relógio e olhava para o céu para ter uma ideia que horas são, né? Depois a gente sabe que vem a tarde, aí começa a escurecer, a gente sabe que vem a noite, os animaizinhos começam a se recolher. As minhas cadelinhas, por exemplo, elas acordam quando começa o dia, porque elas veem a claridade, acordam.
e depois, quando começa a escurecer, elas já entram na casinha para dormir. A natureza tem isso também de legal. Ela passa informação para a gente da passagem do tempo. Mas isso nós estamos falando da passagem do tempo diária, né? O que acontece de manhã, de tarde, de noite. Mas existe o tempo mais longo que a gente mede, por exemplo, ontem, hoje, amanhã. Existe mais longo ainda, semana passada, essa semana, semana que vem. Mais longo ainda, mês passado, esse mês que vem. Você vê, nós já entramos em agosto. Hoje é dia 3 de agosto. Então os meses janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho já foram. Nós estamos em agosto. Quais são os próximos meses agora? Setembro, outubro, novembro, dezembro. Acaba o ano de 2020, já vai começar 2021. A gente às vezes escuta as pessoas falarem, nossa, mas o tempo voa. O tempo passa, o tempo voa, porque dependendo do que a gente está fazendo, a gente tem a impressão que o tempo está passando muito depressa. Principalmente quando a gente não quer que o tempo passe, quando a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta muito. A gente tem a impressão que o tempo está, nossa, mas já acabou? Ah, mas eu queria ficar mais um pouco? Ah, mas já é hora de ir embora? Eu estava gostando de ficar aqui. Então, dependendo do momento, a gente tem a impressão que o tempo acelerou. Em outras situações, quando precisam de muita paciência da gente, a gente acha que, nossa, mas o tempo está demorando demais para passar hoje, porque você está ansioso para chegar o amanhã, por exemplo. Tá? Então, aqui, ó, a passagem do tempo pode ser percebida de diversas maneiras. Ao longo de um dia, acordamos, realizamos várias tarefas e dormimos. Leia outra maneira de perceber a passagem do tempo. Olha, estou na página 108 e vou fazer esta leitura aqui, ó. Tá bom, gente? Eu e o tempo. Adulto não pode ver criança depois de um tempo se encontrar que diz: nossa, como você cresceu! Há pouco tempo era tão pequenininha. O tempo passa. Até parece que não sabe disso, eu, hein? Os segundos, os minutos, os dias, as semanas, os meses, os anos são os ajudantes do tempo. Eles não param de trabalhar para que o tempo não pare de passar. Só que o tempo passa de forma diferente para cada pessoa. Parece maluco isso, mas é verdade. Tem gente que vive correndo, fazendo as coisas com muita pressa. E tem gente que tem a maior calma do mundo. E cada um vai sentindo o tempo do seu jeito. Isso não quer dizer que para uma pessoa muito apressada, o relógio dela ande mais depressa que uma pessoa muito calma. Não quer dizer isso. Mas a sensação de passagem do tempo é diferente para determinadas pessoas. Se você tem muita coisa para fazer em pouco tempo, você acha que não vai dar, que o tempo está curto, que vai passar depressa e você não vai dar conta. Quando tem muita tarefa, vocês falam, deixa para fazer amanhã, que eu não vou ter tempo de fazer, falta muita coisa. Vocês vão ficando, nervosos. Agora, quando tem pouca coisa, já acabou, falar, olha, hoje eu vou aproveitar mais o tempo, porque a tarefa era bem pouquinha e eu já acabei. Ou quando a gente gosta, já repararam que quando a atividade é legal, que tem que colorir, tem que desenhar, tem que criar uma resposta pronta, própria no caso, ou tem que escrever sobre o que achou de alguma coisa, uma coisa mais pessoal, aí vocês curtem mais, né? Depende da atividade. Algumas crianças gostam mais de matemática, outras de português, então tem a impressão que aquela matéria que ela gosta, o tempo passa mais devagar. E aquela que ela não gosta, nossa, ao contrário, né? Desculpa, falei errado. Uma matéria que ela gosta, o tempo passa muito depressa. E aí já tem que ir para uma matéria que ela não gosta, que aí, nossa, parece que essa aula não acaba nunca, a professora não para de falar. Então, aí entra também o gosto da gente. Quando a gente vai ao cinema e está assistindo um filme tão legal, de repente acabou a história. Nossa, mas foi muito rápido. Agora, quando o filme é muito devagar, ou a gente não está se interessando, a gente até dorme no cinema, né? Ou na casa da gente, agora não dá para ir no cinema, né? Você começa a ver um filme, dá um sono, por quê? Porque você não está gostando da história. Deu até um sono e fala, que hora esse filme vai acabar? Está muito demorado. E quando a história é legal, já acabou? Então, gente, o tempo é sentido de formas diferentes para cada pessoa. Aqui tem o nome da autora, Bia Bedran, Eu e o Tempo. Ela escreveu um livro com esse nome. A Bia Bedran tem aqui nessa parte amarelada, amarelinha. Quem é essa pessoa? Ela nasceu na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, em 1955.
Trabalha como atriz, cantora e diretora musical, além de escrever livros e contar histórias por todo o país. Olha a fotografia dela aí. Legal. E o que a gente vai fazer com esse texto, além de compreender exatamente como funciona a passagem do tempo? Num dia, aparece aqui, ela escreveu, os segundos, os minutos estão dentro de uma hora, os dias estão dentro da semana, as semanas estão dentro do mês e os meses estão dentro de um ano. Desta forma. Vamos ver as atividades na outra página? Vamos trabalhar com a apostila aberta assim? Assim a gente lê a pergunta aqui e acha a resposta no texto que a Bia escreveu. Releia o trecho do texto Bia Bedran. Quando fala trecho, gente, está falando que é uma parte só, tá? Adulto não pode ver criança depois de um tempo sem encontrar que diz: nossa, como você cresceu! Há pouco tempo era tão pequenininha. O tempo passa. E agora responda: algum adulto já disse isso para você? Conte para mim. Já? Algum adulto já disse? Nossa, eu mesma, gente, pode falar a verdade. Eu, quando vejo vocês que encontram comigo à tarde, eu acho que vocês crescem cada dia um tanto assim, porque não é possível. E eu não fico tanto tempo assim sem ver vocês, né? Alguns vêm menos na aula da tarde, então eu vejo, fico assim um tempão sem ver. Mas alguns vêm todo dia. E ainda assim, aí eu fico tão feliz quando vem todo dia. E ainda assim, vocês estão crescendo o tempo todo. Criança, fala, nossa, você não para de crescer? Não para mesmo. Enquanto se é criança, se cresce muito depressa. Por exemplo, a Alice, que está com o neném pequenininho, se ela olhar o Gael, quando ele veio para casa, olha como ele já está grande. A Gabriela, que tem o Caio, o irmãozinho, não acha que ele já está grande demais? Ou o Pedro, que tem a Nina, olha como a Nina virou uma moça. Eu lembro dela, minha aluna, do seu tamanho, Pedro. Olha agora, uma moça linda. Vocês que têm irmãos também estão vendo. A Maria, que tem o Luca, ó, como ele ficou grande. Gente, todo mundo cresce enquanto se é criança. Depois a gente dá uma acalmada e já não cresce tanto. Depois, aí para de vez de crescer. Aí o corpo vai tomando a forma de adulto, né? Segunda pergunta. Se isso aconteceu, o que você sentiu? O que vocês acham quando alguém fala, nossa, como você cresceu? Você fica assim, né? Fala, nossa, mas então, se eu não parar de crescer, eu vou ficar do tamanho de um jogador de basquete? Ou vou ficar muito alta, vou ficar lindíssima? Então a gente sempre pensa, nossa, será que eu tô crescendo mesmo? Porque a gente mesmo não percebe. Os outros é que falam isso pra gente, né? Você acha que está crescendo rapidamente? Vocês acham? Sabe o que isso tem a ver? Com a pressa. Quando a gente tem muita pressa de crescer, a gente acha que está crescendo devagar. Agora, quando a gente não fica pensando muito nisso, sabe que é criança que está crescendo mesmo, aí não acha que está nem rápido nem devagar. Tudo bem, nem pensa muito nisso, né? No texto, nós vamos pintar de amarelo, lápis amarelo na mão, vamos pegar. Peguei. No texto, pinte de amarelo os ajudantes do tempo. Que ajudantes? A Bia escreveu aqui, ó. Os segundos, minutos, os dias, as semanas, os meses e os anos são os ajudantes do tempo. Onde é que aparece isso? Ó, voltem lá no texto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Lembra que eu falei ontem para vocês de parágrafo? Venham aqui pertinho, ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto parágrafo. Por que eu sei? Ó? Porque a primeira palavra não está encostada na margem esquerda do texto. Ó. Então, aqui, ó, no quarto parágrafo tem segundos, minutos, dias, semana, meses e ano. Vamos pintar, gente? Olha como eu pinto rápido. Pintei segundos. E agora? Pintei minutos. Dias. Semanas. Meses. Anos. Esses são os ajudantes do tempo. Vou esperar vocês fazerem para a gente não ficar, enquanto um faz, o outro não fez, deixou para fazer depois. Lápis amarelo, segundos, minutos, dias, semanas, meses,
duas, três, quatro, cinco, seis palavras são os ajudantes do tempo. O nome que a Bia, a autora, a Bia Bedran, deu para essas medições do tempo. Tranquilo, gente? Tem mais coisa para fazer? Tem. Vamos completar as frases a seguir com as palavras do quadro. Então, nós vamos usar essas palavras aí. Minutos, dias, meses, semanas, segundos e anos. Quase que eu falei, hein? Não sei o que, tem 7 dias. O que tem 7 dias? Fácil essa, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 7 dias da semana. Então, a primeira é as semanas. Vou pôr aqui, tá, gente, na lousa? Na ordem que elas vão entrar no texto para vocês. As semanas tem 7 dias. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Esse é o A. B. As aulas da escola ocorrem quase todos os dias. Sábado e domingo não tem aula, né? Então não são todos os dias, quase todos os dias. C. Cada aula dura entre 45 e 50 minutos. Tanto que eu falo para vocês, vamos, gente, 5 minutos para fazer isso. A professora, às vezes, acelera, né? Por quê? Porque vocês já estão com fome, e eu também, então a gente quer ir lanchar, e eu conhecendo a esperteza e a inteligência de vocês, eu sei que vocês conseguem fazer dentro daquele tempo, então vamos lá, gente, vamos fazer, temos 5 minutos. E a gente faz, a gente dá conta. Letra D. Janeiro e fevereiro são os 2 primeiros. Janeiro e fevereiro são os 2 primeiros meses do ano. Letra E. Marina completará 8. A gente só faz anos, né? Ninguém faz tantos minutos, segundos ou semanas. Marina completará 8 anos. E a última, cada minuto que passa corresponde a 60 segundos. Aqui não põe ponto em nada, tá, gente? Porque eles estão no meio das frases, essas palavras. Uma tá no final, mas na apostila já tem um pontinho, tá? Uma não, duas. 1, 2, 3, aliás, já tem um pontinho. Semanas, dias, minutos, meses, anos, segundos. Vou deixar aí para vocês. E a gente vai virar a página e falar um pouquinho sobre a rotina de uma criança aqui, ó, dentro da escola. Olha que legal, ao longo do tempo. Aqui tem até um reloginho digital. Então, esperar mais um pouquinho para a gente virar a página? Assim, dá para ver a pro e dá para ver as palavras. Tá bom? Então vamos lá. Página 110. Ao longo do tempo, realizamos diferentes atividades. Como é que é a rotina de vocês? Como é que vocês fazem? Vocês acordam e já querem brincar, querem ligar a TV, ou querem passear com o cachorro? O que vocês fazem quando vocês acordam? Ou a mamãe já chama, vai escovar os dentes, vamos tomar café da manhã. É legal ter rotina, né? Porque o corpo da gente se acostuma. Então já acorda, uma criança que tem o hábito de acordar, por exemplo, tomar um café da manhã, ela já acorda pensando no que vai comer. Depois ela já sabe que ela tem que escovar os dentes. Tem algumas crianças que escovam os dentes quando acordam, outras logo depois do café da manhã. Algumas crianças tiram o pijama antes, outras tiram o pijama depois. Depende da rotina de cada casa, né? Depois, o que vocês fazem? Brincam de manhã, porque mesmo quando a gente ia à escola, vocês iam para a escola à tarde, então de manhã vocês já tinham uma rotina, né? Então, eu coloco a aula de manhã, porque tem gente que já acorda de manhã e já quer fazer. E tem gente que deixa para de tarde, né? Vocês têm essa liberdade, a aula tá lá. Desde cedinho eu coloco lá.
Então, essa rotina de vocês, como é que tem sido agora, com todo mundo em casa, né? Com o pai, com a mãe. Agora, aos pouquinhos, o trabalho vai voltar ao normal, mas vai demorar um pouquinho, tá, gente? Ao usar o relógio, sabemos quanto tempo temos para cada atividade e assim podemos cumprir nossos compromissos. Agora que a gente tem esse encontro da tarde, eu acho que vocês estão entendendo bem, porque tem criança que marca, vem certinho no horário que eu marco lá, eu entro um pouquinho antes, espero vocês, porque está fazendo parte da rotina de vocês. Já assistirem essa aula que eu dou à tarde. É como se fosse outra aula. Eu falo tudo que eu falei na aula gravada, eu falo à tarde, só que aí a gente corrige. Criança que não fez, faz comigo. Criança que já fez, faz. O sinal de que já fez está tudo certinho. Então tem sido muito legal e eu tenho visto que vocês estão conseguindo assistir a aula à tarde também comigo. Isso é bem bacana, porque a professora entrar na sala de aula e não ter ninguém para assistir é a mesma coisa que eu chamar vocês para o encontro da tarde e pouca gente vir conversar comigo. Então eu gostaria muito que todo mundo viesse. Assim eu vejo todo dia todos vocês. Vamos observar a passagem do tempo durante o período de aula dos alunos do segundo ano, igual vocês. Vamos olhar juntos? Ó, tem um reloginho. Nossa, essa criança vai para a escola de manhã, ó, diferente da gente, ó, que vai para a escola à tarde, ó. Vou pegar outra apostila para não precisar mexer aqui, ó. Ah, não precisa ser tão perto, pro. Olha lá, ó. 6h50, ó, já está entrando na sala de aula, bem cedo, 10 para 7 da manhã. 8h30, estão estudando. 9 horas, saíram para lanchar, ó. Saíram da sala de aula e foram lanchar. Aqui, ó, 9h15, ó, ela já fez o lanche dela e foi brincar, foi pro pátio. 9h30, ó, foram escovar os dentes para voltar para a sala de aula. Vejam que é nessa sequência, ó, chegou na escola, estudou mais um pouquinho, depois foi lanchar, depois foi brincar, fez a escovação e voltou para a sala de aula. Nessa ordem, ó. Chegou na escola, estudou, lanchou, brincou, escovou os dentes, voltou para a sala de aula. Então, entre esse momento e esse, melhor dizendo, existe um intervalo, ó. Quanta coisa essa criança faz no intervalo. Igual vocês, lancham, brincam e fazem escovação. Tá bem parecida com a rotina de vocês. Só os horários que não, né? Porque a gente vai para a escola à tarde e essa criança aqui vai para a escola logo cedo. Na outra página a gente vai tentar entender essa rotina dela aí. Na história retratada, a que horas você acha que as aulas começam? Ó, vamos olhar o reloginho dela, ó. O reloginho dela, ela tá chegando na escola 6h50, ó. E ela ainda está calmamente indo para a carteira dela. Vamos imaginar que daqui uns 10 minutinhos a professora vai começar a aula. Então, ainda faltam 10 minutos, dos 6h50 mais 10 minutos, dá 6h60, que é igual a 7 horas da manhã. Então, eu imagino que a aula dessa criança começa às 7 horas. Até tá perguntando aqui, ó, por quê? Por causa do reloginho dela, né? Se o reloginho dela tá aparecendo que 6h50, ela está chegando na sala de aula, os alunos estão começando a olhar o material, então é porque tá quase na hora da aula começar, deve começar umas 7 horas. Segunda pergunta, a que horas do dia a sua aula tem início? Então aqui eu marquei, gente, as nossas aulas começam 13h15, ó, marquei aqui, ó. A que horas do dia sua aula começa, ó, 13h15. 1h15 da tarde é o horário do ângulo para a turminha da tarde, ó, do Fundamental 1, do primeiro ao quinto ano, ó, 1h15. Outra pergunta aqui, ó. O que os alunos fazem durante a leitura da professora? Olha lá, ó, durante a leitura da professora, olha aqui, deve ser aqui, ó, 8h30, o que eles estão fazendo? Ó, a professora está sentada lendo, o que vocês acham que eles estão fazendo? Ó? Eles estão ouvindo a professora, acompanhando a leitura, enquanto ela está lendo, eles também estão acompanhando essas mesmas palavras que ela lê no texto. Igual eu falo para vocês, gente, eu vou fazer a leitura, acompanhem com os olhos de vocês aí. Porque é importante vocês ouvirem uma pessoa lendo e vocês acompanharem as palavras que aparecem lá. Isso ajuda muito a gente dominar a leitura e a gente prestando atenção como a pessoa lê,
A gente percebe que ela respeitou o ponto, ela respeitou a vírgula, ela leu, ela viu que era ponto de interrogação e fez a pergunta. Então é muito legal observar a forma como um adulto lê, para a criança aprender como ler corretamente, tá? Então aqui qual é a resposta? O que os alunos fazem durante a leitura da professora? Vamos escrever aqui junto, gente? Lápis na mão. Eu espero vocês pegarem os lápis. Vamos lá. Lápis na mão. Exercício 3 aqui, ó, pergunta 3. Os alunos ouvem e acompanham na aqui não coube para mim. Se para vocês couberem, continue escrevendo, senão vamos para a linha de baixo. Apostila, ponto final. O que os alunos estão fazendo? Os alunos ouvem e acompanham na apostila. É isso que a ilustração mostra. A professora está lendo, eles estão com os olhinhos na apostila. Estão acompanhando a leitura dela. Essa daqui, gente, é uma resposta pessoal. Vocês é que vão colocar, ó. O que você faz quando a professora lê para a sala? E você, o que você faz? Acompanha? Fica só ouvindo? Ou fica querendo falar no meio? Vocês vão escrever aqui. Também acompanha na apostila? Vocês é que vão responder essa 4. Pergunta 5. O que os alunos fazem após tomar lanche no refeitório? Ó, eles tomam lanche e depois, ó, eles brincam. É assim que a gente tem que fazer na escola também. Lembra que a gente vai na cantina, a gente lancha, depois a gente corre para o parque para brincar? Então, ó, o que eles fazem depois de lanchar? Eles, vamos responder a 5, gente? Eles quem? As crianças, né? Os alunos. Eles brincam no parque. Ponto final. Eles brincam no parque. Eles brincam no parque. Ponto final. E aqui, ó, outra pergunta 6. O que os alunos fazem antes de voltar para a sala de aula? Ó, olhando na ilustração, ó, depois que eles brincam no parque, ó, eles escovam os dentes, só depois é que eles vão para a sala de aula. Então, eles escovam os dentes. Vamos responder aqui? Escovam M no final, os dentes e não só escovam os dentes, eles também lavam, com M no final, as mãos. Então, o que eles fazem depois de brincar? Antes de voltar para a sala de aula, escovam os dentes e lavam as mãos. Lavam a escova também, né? Não aparece aqui, mas é o que a gente tem que fazer. Acabou de escovar os dentes, lava bem a escova antes de guardar. E essa aqui, ó, vamos terminar essa daqui? Nas imagens, a professora e os alunos usaram o relógio para quê? Para enfeitar a parede da sala de aula? Para mostrar a direção a seguir? Para registrar as tarefas que devem ser feitas? Ou para organizar a rotina? Para organizar a rotina. Então, é aqui que a gente vai pôr o xizinho, ó. A pergunta é, nas imagens, a professora e os alunos usaram o relógio, ó. Igual lá na escola.
eu marco tantas aulas, depois tem outra aula. Por quê? Por exemplo, se a gente tem lá na escola 2 aulas de português, depois é inglês, eu tenho que olhar no relógio, porque a hora que der o horário de inglês, a tia Nádia vai aparecer lá. E eu tenho que respeitar o horário que foi feito. Então, e se tem, por exemplo, educação física? Eu também tenho que ficar atenta, porque aí a professora Gabi está esperando por vocês. Então, o horário que a gente tem na escola, ele é feito para ser respeitado. Então, é legal os alunos chegarem no horário, é legal a gente lanchar no horário certo, é legal a gente respeitar os outros professores que também vão respeitar o horário nosso também. Então, respeito é uma coisa muito legal. Respeitar o tempo que já está programado, ele é feito para as coisas funcionarem direitinho. Aqui, gente, eu vou deixar essa atividade para a próxima aula, porque hoje já teve uma de português bastante longa, né? Então, essa de História e Geografia, nós vamos parar aqui. Na próxima, a gente vai ter que recortar e colar. E eu já fiz isso, depois eu vou explicar para vocês que legal que é. Mas, por enquanto, vamos terminar aqui na 111, tá? Então, anotem aí, até a página 111. Depois que vocês preencherem tudo isso daqui, tá? E eu vou pedir para vocês recortar e colar o anexo, recortar e colar o anexo 1. É esse aqui, tá, gente, ó? Eu já colei, ó. Recortar e colar o anexo 1. Em qual página? Na página 113. Na página 113. Então, tarefa de casa de História e Geografia é só essa aqui, tá, pessoal? Vou anotar aqui, tarefa para casa. Recortar e colar o anexo 1 na página 13. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês me perguntem hoje à tarde, que eu vou estar com vocês esperando, tá? Às 4 da tarde, mesmo bate-hora, mesmo bate-canal. Recortar e colar o anexo 1 na página 113. Aí a gente continua já na semana que vem, só tem História e Geografia uma vez por semana, já com essa folha colada lá, tá bom, gente? Ok, então, já que nós estamos falando do tempo, vamos dar um tempo agora? Terminar de português, terminar essa daqui, à tarde a gente corrige tudo. Aí todo mundo fala, todo mundo lê, todo mundo fala o que está acontecendo com o tempo de vocês, se está acelerado, se está muito devagar, se está demorando muito para voltar para a escola, tá, né? Mas vamos voltar. Vai demorar um pouquinho, mas nós vamos voltar com toda a força e fé, tá bom? Então tá bom, gente. A gente se vê amanhã, hoje à tarde, às 4 da tarde, tá bom? Eu espero vocês. Fiquem bem aí, beijo de todo mundo, saudade de vocês. Nossa Senhora, como eu queria que todo mundo viesse hoje à tarde. Faça um esforço, só pra gente encher aquela tela, ficar com a sala cheia, tá bom? Tchau, queridos, até mais tarde, tá? Caprichem na letra.